Agora sim, né? Agora sim. E aí, podemos Não começar. aguento você e a Amanda Fati fazendo assim com o cabelinho de você. É para dar uma armada aqui. Eu faço assim, porque você fica assim, eu todo um monte de fiapo assim pra cima. Aí eu assim, eu faço assim também. Então vamos lá, estamos aqui com mais um podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, juntamente com minha mana, Carol Miyazaki. e a gente estava aqui compartilhando as informações que estão lá, as informações que estão cá, de cada lado aí do exterior. Somos duas brasileiras, duas terapeutas, psicanalistas espiritualistas, e a gente sempre vem no intuito de compartilhar, né, das nossas consciências, para que soma, né, para somar com as outras consciências, com as consciências de vocês que estão aí assistindo a gente, e que isso desperte alguma informação dentro de vocês e traga alguma lucidez, né? Essa que é o nosso foco aqui nesse podcast. Só que às vezes a gente, principalmente nós que viemos aí do Brasil, saímos, né, do nosso habitat natural lá no Brasil e a gente vem para o exterior, a gente vem com vários desejos, eu vou colocar assim a princípio. Desejo de dar certo, desejo de fazer diferente, desejo de mudar muitas vezes uma frequência de escassez que a gente, né, vive aí, às vezes, de um ambiente familiar, de um ambiente da ancestralidade. É, a gente vem com o intuito de muitas vezes, inclusive, a gente vem com a responsabilidade de dar certo, porque outras pessoas estão dependendo desse nosso certo. Outras pessoas que são caras para a gente, né? E quando a gente vem com essa responsabilidade extra, né, de dar certo para ajudar outras pessoas, inclusive, se a gente não ficar atento e desperto, isso pode virar um peso que acaba dando um efeito rebote, eu diria, acaba dando um efeito contrário, né? Você vem com tanta responsabilidade que isso acaba pesando, e aí a gente nunca consegue dar o certo que a gente pensa e quer alcançar, porque aquilo está tão pesado que você não tem, fica sem movimento para chegar e atingir o objetivo que você quer. Né, mana? Fala um pouquinho aí pra gente de como que você vê isso aí no Japão. Eu vejo que aqui no Japão a gente tem uma cultura muito de honrar a ancestralidade e não ser um peso para a ancestralidade. Aqui eles se importam muito com a família no sentido de você não prejudicar a família, não desonrar a família, o nome da família. É interessante que agora falando nisso, eu até conectei uma coisa que eu nunca tinha conectado aqui nas casas, não tem o número da casa na frente, não é que nem no Brasil, que é o número, é o nome da família. Nos prédios, sim, né, que tem que saber o apartamento, mas geralmente tem lá embaixo onde você coloca o nome. Mas nas casas, nas ruas, é a placa do nome da família. Então, o nome, ele tá ali estampado até na frente da tua casa. E esse nome, que na verdade é o sobrenome da família, quando ele é, vamos se dizer, entre aspas, sujo, então, por exemplo, quando alguém da família desonrou no sentido roubou, matou, né, extorquiu, esse nome ele fica sujo, e manchado e é uma desonra para a família. Então, até quando, por exemplo, eles vão adotar, que aqui não tem a cultura de adoção, é bem assim, é bem novo isso ainda no Japão, por mais que existem vários orfanatos, ainda é muito novo, eles pedem como que fala?
o registro da árvore genealógica familiar. E se aquela criança veio de alguma família que tem um nome desonroso, prejudica mais ainda o processo de você adotar a criança, que não teve nada a ver vamos dizer, com o rolê todo, né? Foi às vezes o bisavô da pessoa, o pai, a criança às vezes não é adotada, ele já não tem o costume de adotar. E ainda quando vê o costo que chama o COSEC, né? Vê o COSEC da criança e aí tem esse nome, prejudica mais ainda. Então tem essa cultura muito forte de honrar a família e de não ser um peso para a família. Até então, quando aqui é comum as pessoas casarem e morarem até no mesmo como que fala? Terreno que a família. Então, os avós moram com os filhos, e aí os filhos cuidam dos pais, porque tem que cuidar, mas às vezes nem é por amor, é por essa honra, por essa responsabilidade que chega a pesar, que chega às vezes a pessoa não está nem conseguindo cuidar dos pais, quando mora às vezes junto, está dando às vezes trabalho, porque fica doente, e eles às vezes resistem muito de colocar num asilo para ter cuidados, né, específicos para um lugar que as pessoas possam cuidar dessa pessoa para ficar com aquela família para honrar. Então, assim, tem muito aqui eu percebo dentro da minha visão do que é o Japão, da minha ancestralidade, da minha história, eu percebo que a honra de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma, porque esse tipo de honra é uma forma equivocada, distorcida do que é uma honra de verdade, uma forma não assertiva, não fluídica, é muito conectado com a responsabilidade. Então, eu percebo que, por um lado, existe um peso muito grande de você fazer as coisas certas, não porque você quer fazer, mas porque se você fizer o contrário, você vai desonrar a família. Então, ainda eu vejo assim que o Japão está se abrindo muito, né, para as pessoas, para eu sinto isso, né, a minha visão para os estrangeiros, mas ainda existe famílias que não querem que uma estrangeira case com um filho, ou sei lá, um estrangeiro case com a filha, porque é uma desonra. Vai misturar o sangue, vai prejudicar a família. Então, tem que ter essa responsabilidade para com o nome, para com a família. Eu vejo que isso é muito pesado para se carregar, como também por exemplo, de dar certo para não ser um fardo para os pais. E aí eu vejo, que é o que eu estava falando com você antes da gente começar, né? Eu acho que como toda humanidade, a gente quer, quer que os nossos pais nos amem, nos validem. E aí vai para esse lugar de ser amado. Só que às vezes eu percebo que existe um peso muito grande aqui de você ser um filho bom, ser um filho certo, trabalhar, porque aqui ser uma pessoa boa é muito conectado com o trabalho, com a profissão. E aí você trabalhar bastante para você não ser uma desonra para sua família. Então aqui é muito conectado à honra e à responsabilidade para com a família. E aí, mana, como que é? Nossa, você foi falando, as informações foram saltando, assim, que nem pipoca aqui dentro da minha cabeça. Porque, olha, eu não consigo muito conectar essa honra pegando esta vertente aqui, mas lembrando que os Estados Unidos é gigante, né? Então, assim, não tem como eu falar que é só de um jeito ou só de outro, porque os Estados Unidos né, tem uma divisão aí, sofreu uma divisão, né? Tem uma divisão onde dentro da mesma, tem uma pluralidade gigante dentro da mesma cultura. Então, mas o que eu posso dizer, Mana, que faz todo sentido isso, né, que você trouxe, que a dedicação do japonês, me corrija se eu estiver errada, passa por
uma tentativa de preservação da espécie sem a mistura. Uhum, E, e por conta de vários fatores, a guerra é um deles, espalhou, né? Precisou sair do Japão e ir para outros cantos aí do mundo e acabou misturando de alguma forma. Mas uhum. parece que eles continuam nessa tentativa de preservar. Então tem essa coisa, tem esse comportamento de ser mais introspectivo, de não querer, de não querer misturar, dessa honra, né? Dessa honra com esse nome da família, carregando esse nome e fazendo tudo para que esse nome permaneça imaculado, intacto, né? Só que o ser humano ele está em constante evolução, o mundo está em constante evolução, a natureza está em constante evolução. E nada fica parado, estagnado numa informação só, né? Parece que o japonês sofre a partir dessa necessidade da mistura, né? Ele não quer misturar, e isso faz com que ele sofra porque ele, óbvio que você falou que está se abrindo bastante já, né? Tá começando um movimento de se abrir mais, mas a gente percebe que a parte cultural, né, de um povo, ela vai persistir ali de alguma forma, vai existir de alguma maneira. E isso está causando dor, né? Não sei se é isso exatamente que causa dor, mas tá tirando o japonês da integridade dele, porque ele está mudando por dentro, só que a informação central lá da cultura, é isso que eu quero dizer. A informação lá da cultura está dizendo que ele não, ele precisa seguir essas regras. Só que dentro dele a informação já está se movimentando para outros caminhos. Mas quando ele olha para dentro dele e olha para as regras, não pode, não bate, a informação não fecha. E acho que é aí que vem um sofrimento. Faz sentido isso? Mas aqui no Japão tem uma palavra que, assim, ela tá, eu vejo que ela tá baseada, e eu vejo, assim, pela minha família, assim, pela linhagem do meu pai, a obediência. Então, assim, chega nos meus olhos, chega a um ponto de eu mando, você cala e obedece. E aí eu vejo como as pessoas estão mudando. Tem muitas pessoas, até idosas, mas aí eu não sei até que ponto, eu não posso dizer porque eu ainda não sei exatamente, né? Que eu sinto que as pessoas do japonês vêm, sempre conversam comigo, eles são bem assim, simpáticos, respeitosos, mas eu não sei até que ponto se seria, tipo, uma pessoa que você está ali do que entrar para a família. Né? Entrar para a família, lógico, seria um outro patamar, um outro lugar de você conversar com alguém na rua e você se tornar, sei lá, nora, né, do filho. Então, poderia haver uma grande mudança da dinâmica de se relacionar ali, né? Porque eu saio, as pessoas perguntam, são muito simpáticas, respeitosas, perguntam se eu gosto do Japão. Então, assim, eu vejo que tem esse grande acolhimento. Porém, existe esse lugar que você tocou de existe essa informação central de eu mando, você obedece, da honra, e se fizer diferente disso, entra em atrito. E eu percebo que isso também eu acho que é um processo natural para chegar ao novo, né? Essa dinâmica de haver um atrito, um incômodo, para que o novo chegue, a mudança aconteça. Sim. E aí, esse atrito que você sente aí, né, nesse momento, acho que nessa fase do Japão, nessa fase pós-mudanças, pós não, né? Pré-mudanças, porque tá no pré ainda, né? Não aconteceu a mudança, então tá aí nesse pré-mudanças. Então, se é que vai realmente mudar, né? Às vezes só precisa, às vezes é só um ajuste, né? De lente, um ajuste de regras, porque tá causando dor, né? Tá. Eu vejo assim que aqui, desde daquelas épocas dos samurais,
até hoje, né, na máfia, nos Yakuza, né, quando você faz alguma coisa, você é punido. Então é um sistema muito de punição. Então eu percebo que dentro, assim, até das minhas origens, claro, da humanidade como um todo, mas eu sempre olho, porque eu volto para as minhas origens, né, no meu caso, eu vejo nesse sentido de você fez, você paga. Então é um sistema sempre muito punitivo. As pessoas, quando estão dentro da máfia, dos Yakuza, se você fez alguma coisa, é, corta o dedinho ou faz alguma coisa para você mostrar o arrependimento. Então, é um sistema punitivo para você mostrar que você está arrependido. Como os samurais que pegavam, faziam naquela época, colocavam a espada, né, a katana, na barriga, tem até um nome raro, eu não lembro o quê, para eles morrerem. Eles se matavam para honrar, para não ser desonroso, porque não conseguiram matar, sei lá, alguém, ou fizeram alguma coisa. Então, eles mesmos, eles se matavam na frente de todos. Então, fazia tipo uma reunião lá, eles se ajoelhavam e eles com a própria espada se matavam. Então, eu vejo que é uma informação carregada desde lá de trás, dessa honra, dessa responsabilidade. E aí, o que que eu percebo hoje? As pessoas, os mais novos, chegando muito mais ocidentalizados por causa dessa cultura do Ocidente. Então, está tendo um movimento muito mais de liberação, de libertação, para ajustar essas informações. Só que ainda eu percebo que existe ainda essa informação que, lógico, veio carregada de tanto tempo, desse excesso de responsabilidade, dessa honra. Eu falo até pela minha própria história, assim, eu chego sempre em algum lugar, eu esbarro em algum lugar dentro de mim, de ser responsável pela mudança da minha história, e aí isso implica de honrar a minha ancestralidade, de deixá-los felizes. Então, eu vejo que isso, por um lado, gera também muito peso, que eu tenho olhado essa semana, assim, no processo de, de liberação. Eu sou feliz por mim e assim eu honro eles. Não trazer esse peso do que eles não foram, e nessa expectativa que possa existir deles para eu ser feliz. Bacana, bacana. Eu posso estar muito equivocada, mas o que eu vejo, e o que eu vejo, lembrando que o que eu vejo é bem limitado aqui, né? Porque, enfim, eu sou só uma, e eu tô dentro da minha visão, do meu campo de visão, né? Que eu consigo alcançar, é que os americanos são mais individualistas, né? Mas dentro dessa individualidade, trazendo essa informação cultural, eles são extremamente patriotas, né? São extremamente fechados dentro da cultura deles, fechados no sentido de é, são eles, primeiro eles, segundo eles e terceiro eles, e depois, se sobrar algum lugar, vem outras pessoas. Mas no sentido de o que eu percebo é que tem uma individualidade, não é tanto essa honra família, mas é uma honra mais ampliada, é uma honra estadunidenses, sabe? É uma honra Coletiva, você fala do coletiva. país. É. Eu percebo essa honra, mas é uma honra coletiva, é uma honra fechada no país mesmo, que eles têm a necessidade de honrar, mas honrar eles, né? Eles como um todo, não só a minha família, mas eu, você, é americana, então vamos honrar todos aqui. E claro que tem as suas particularidades aí, né? Dentro desse coletivo tem as particularidades. Mas eu vejo um processo mais individual do que ancestral. É curioso isso para mim. Você que está ouvindo aí, se tem outra visão, me deixa para gente nos comentários para que eu amplie a minha visão também. Mas o que eu sinto bastante aqui é que é mais uma coisa um pouco mais coletiva do que no Japão, por exemplo. Entendi. Que Mas é, isso pesa para eles, né? No sentido de
eu tenho que dar certo, não vai para um lugar que nem você falou, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, mas nesse eu tá o peso do coletivo, para o meu país, para as pessoas daqui, não vai para a ancestralidade, para os que vieram antes, mas vai para o todo. De alguma forma, segue um lugar que, assim, para a ancestralidade vai para o todo, para toda a minha ancestralidade. Mas para os Estados Unidos vai para todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, pesa. De uma maneira ou de outra vai para o mesmo canal. A questão é o modo, é a perspectiva da qual cada um está vendo, né? A cultura japonesa e a cultura dos Estados Unidos. Acho que cada um vê de uma perspectiva diferente. Não tem, né? Só o meu clã tem o meu clã que é, né, é os Estados Unidos. A minha família é os Estados Unidos, então eu vou honrar a minha pátria. É uma honra à pátria, né? Então, é honroso servir na guerra, por exemplo, né? É honroso ir defender o meu país, é honroso. Então, mais uma, eu percebo, posso estar redondamente enganada e estou aberta a entender melhor, mas eu percebo que é uma honra à pátria, mais à pátria do que a ancestralidade. Claro que dá na mesma, né? Se a gente for aí, desmembrando essa informação, vai dar no mesmo ponto ali, mas é uma diferença de perspectiva que é bem curiosa essa, né? Você não acha? Acho muito. E a gente nós acabamos vindo para cá porque temos sintonia com esse processo, não é, mano? A gente vem para cá, como você começou o nosso podcast falando, vem para dar certo. Você não acredita que a gente está ali nessa sintonia com essa honra, seja pela pátria, seja pela ancestralidade, e isso pode também dificultar os nossos processos quando a gente não olha para isso, quando a gente não dá luz, lucidez e começa a ampliar essa percepção. Se pode dificultar os nossos processos, você fala? De a gente fluir mais na vida, porque daí tem todo esse peso do todo, seja pela ancestralidade, seja pelo coletivo. Sim, eu acho que quando se vê a coisa pelo coletivo, mana, eu acho que fica mais fácil trabalhar a individualidade, porque se é pelo, pelo esse todo aqui, nem que né, é uma parte do todo, se eu estou fazendo por esse todo aqui, quanto mais eu me melhorar como indivíduo, mais eu atuo melhor. Então, quanto mais eu prosperar, mais o meu país prospera. Quanto mais eu for abundante, mais o meu país é abundante. É, acho que fica mais fácil de trabalhar essa questão, talvez. Não sei. Faz sentido? Faz. A minha preocupação é, mesmo essa via ou a via da ancestralidade, eu fico pensando se não exige um peso a mais na gente. Tipo, eu tenho que fazer dar certo para essas pessoas. Aí sai, eu acho que não vai para aquele coletivo de somos um no sentido de amor, mas vai para esse coletivo de eu tenho que fazer porque senão eu vou descoisar toda essa galera. Vou desonrar, vou prejudicar todas essas pessoas. Eu acho que daí eu acho que a gente tem que ter um cuidado, só que a gente não percebe isso dentro da gente, um cuidado para não ir para esse lugar de peso. Sim, sim. Eu percebo aqui que, para mim, que vim de uma outra cultura que é a brasileira, entrando aqui, né, acessando esse modelo mental, acessando essa cultura, se eu não orar e vigiar, sim, isso pesa, porque aí eu entro numa obrigação de ser próspera, de ser materialista. Eu não estou dizendo que tem nada de errado com isso, tá, gente? Eu só estou dizendo que se a gente entrar numa obrigação de e fazer porque tem que, qualquer coisa vira peso no tem que, né? Agora, se eu fizer porque eu entendi que eu tenho condições de fazer e eu tenho os meus recursos e eu vou fazendo naturalmente, ou vou fazendo até com foco, mas eu vou fazendo dentro das minhas limitações, entendendo quais são os meus recursos, e aí medindo, né, tendo esse equilíbrio, beleza.
Mas a tendência é pesar porque a gente já viveu tanto, bom, não vou falar geral, mas, por exemplo, eu já vivi tanto a escassez no meu país aqui eu não me submeto à escassez, né? Então a gente faz qualquer negócio, faz qualquer, trabalha no que precisa trabalhar, faz o que precisa ser feito para não viver aquela escassez novamente. Né? E aí isso sim pode se tornar um peso. Então, eu fui aqui, deu certo. Não estou dizendo que isso é uma realidade, tá, gente? Porque todo mundo está certo e deu certo do jeito que é. Mas quando a gente entende que alguém saiu da escassez e veio para a prosperidade, para esse país da abundância, né? Que os Estados Unidos é reconhecido como o primeiro mundo, então, quando alguém saiu da escassez e veio para um primeiro mundo, a obrigação dessa pessoa que está no primeiro mundo é dar certo, né? Uhum. É, é como se as pessoas nem a- alcança que eu posso ter as mesmas questões que eu estava tendo no Brasil aqui, porque elas já vêm com o olhar da prosperidade. Não tem como ser diferente. Eu estou num lugar próspero, então eu só tenho que ser próspero, não tem outra via para pegar. Aí isso pesa, isso sim. Se eu não souber quem eu sou na individualidade, isso pode pesar. Aí eu acho que você trouxe pontos importantes, porque às vezes a gente tem, que nem a gente tem recursos financeiros, que aqui a gente trabalha e aí também a gente tem dinheiro, só que a gente pode entrar no tem que ajudar a família financeiramente, tem que, só porque eu tenho a oportunidade, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que dar certo, e aí não olha para essas bagagens, para essas dores, para essa escassez que a gente estava tendo, só que a gente está tendo uma nova forma de viver e poder gerar esse valor para si mesmo, indo para terapia, olhando suas questões. E se a gente não faz esse processo, e mesmo fazendo, a gente está à mercê de passar por isso, né? Isso não nos isenta, mas isso ajuda a gente a estar mais orar e vigiar de cair nesse lugar de eu tenho que. Ah, é assim, é o que a gente vem falando nos nossos podcasts, né? A vida é assim, sempre foi assim, e a gente não coloca isso quando a gente está dentro da terapia, né? Que a gente pode aprofundar em pauta para a gente poder olhar, para a gente poder revisar, para a gente poder abrir a oportunidade para, né, ressignificar uma coisa que pode estar pesando no nosso sistema. Sim, e eu arrisco dizer que a gente só consegue entender isso como um peso, que realmente é um excesso de responsabilidade, quando a gente se propõe a olhar para a gente, né? Olhar para nós como indivíduos, acertar uns pontos aqui dentro, para que a gente olhe para essa ancestralidade, ou para o país, ou para, né, para esse meu entorno, sem, conseguindo ter habilidade de resposta para lidar só com o que te convém, ou com o que te cabe, ou com o que você consegue carregar, para não pegar o excesso, né? Porque quando a gente se vê como um todo, se eu sou o país, eu preciso estar sempre de acordo e suprindo as expectativas desse país. Se eu me vejo como uma ancestralidade, eu preciso sempre estar voltada, suprindo as expectativas e cumprindo as regras dessa ancestralidade. E aí é muito fácil a gente cair só numa continuidade de padrão. A gente não melhora aquele padrão, a gente repete, só repete. Eu acho que é isso que causa bastante dor, né, em algum momento, quando a gente só está repetindo o mesmo padrão, ou tentando se diminuir para caber nesse padrão que foi, né, nas regras que existem, porque aí às vezes a gente expande a cabeça, o olhar, mas aí você olha para a ancestralidade, tem lá um monte de regra que essa minha expansão não cabe, então eu preciso me diminuir para caber lá. E acho que isso é o que causa o movimento de dor mesmo, né? Essa diminuição para caber. Para ser Que pertencente, né? eu Aí sinto nunca. uma depressão mesmo, né? Você faz uma pressão para diminuir para poder caber na regra. Por isso que
eu acho que a gente pode dizer que a essência desse podcast é orar e vigiar, mas não, a gente pode dizer que sozinho a gente tem essa limitação, né? Porque a gente não consegue chegar a planos mais profundos de percepção, de compreensão de que a gente está honrando e está pesando. A gente pode ter um vislumbre de, eu acho que eu estou fazendo uma coisa que pode estar pesando, mas a gente não consegue enxergar, pelo menos eu não consegui enxergar padrões profundos sem ser na terapia, mano. É, eu acho, eu penso que a gente até, como você disse, a gente até consegue vislumbrar e a gente acessa a informação, só que como tem uma informação de que o certo é isso, né? Tem um carimbinho lá, esse é o certo, essa é a regra. Então, quando eu acesso a informação fora daquela regra, eu me coloco na caixinha de errado. E aí, sozinha, eu só consigo sustentar esse erro, que eu sou um erro, que eu estou desonrando, que eu estou falhando. E aí é a terapia que ajuda a gente a ver outras perspectivas, né? Fora do erro, fora da falha, né? Então, eu super concordo com o que você disse, que fora da terapia é muito difícil. Justamente porque a gente tem, né, são duas informações brigando dentro da gente. A regra, a informação que já existe, e a nova informação que quer entrar. E aí, quando entra um terapeuta, entra como uma terceira aí, para fazer a liga entre a síntese e a antítese. Aí forma uma tese diferente, né? Forma uma tríade aí que vai dar numa informação mais saudável para o todo, né? Que quanto mais a gente se entende, mais a gente consegue lidar com esse externo de uma maneira mais saudável e, consequentemente, o país, a nação, o mundo, a ancestralidade, todo mundo sai ganhando, né? Por isso que a intenção da terapia é a gente olhar para a gente achar o nosso lugar, o que faz sentido para a gente, né? E a gente, você que está escutando esse podcast, não é à toa que você está aqui, a gente veio para dar esse upgrade na nossa ancestralidade, na nossa família, no coletivo. Então, a gente tem a habilidade, daí já sai dessa responsabilidade de peso, mas para a habilidade de ter uma nova resposta, para não pesar, para ser mais fluídico, né? Sim, exatamente, mana. E acho que aqui, onde eu tô, nos Estados Unidos, a matéria, né, o valor em espécie é muito, é super valorizado. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que precisa ser trabalhado o valor do indivíduo para que esse valor da matéria chegue na gente de uma maneira é, menos mercenária, menos guerra, menos dor, menos o meu umbigo, né? Não estou dizendo que é só assim que esse país conseguiu chegar no primeiro mundo, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente vem mudando a mentalidade e a forma de ver, e quanto mais, quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente vê valor na gente, como ser humano, como humano mesmo, como ser espiritual que somos, mais a gente consegue usar esse valor como ser humano na Terra bem usado, né? De forma bem usada. E acho que é isso que acho que todos nós, independente do lugar que estamos, é isso que a gente está tentando fazer, né? Eu acho que a gente está muito numa fase, numa época, numa era de olhar para a gente mesmo como ser humano, entender os nossos valores e ir para fora com esses valores e receber do externo esses valores na mesma proporção. E acho que é por isso que o incômodo está vindo tão grande, né? Porque a gente superestimou, seja as regras, seja o dinheiro,
a gente superestimou tudo isso e agora a gente está tendo que olhar para a gente como indivíduo, entendendo o valor da gente como ser humano, como espírito, para que a gente vá para fora de novo, ressignificando toda essa parada aí. E para fazer diferente, para fazer melhor, né? Para trazer a mudança que precisa trazer, né? Por tudo. Exatamente isso. Incrível isso. E a gente tem essa potência, esse poder de poder trazer esse novo, né? E como a gente sempre fala, não tem um caminho diferente a não ser olhar para dentro, porque está dentro da gente, né? Então, olhar para dentro para poder perceber, ganhar consciência dos se está tendo algum processo aí que está pesando por causa dessa honra, desse respeito, né, eu vou chamar de equívoco, né, que a gente vai tendo e vai alimentando isso, sendo que a gente está aqui para ser livre. Mas para a gente chegar nesse livre, a gente precisa olhar para isso primeiro, né? Sim, e eu arrisco dizer que tanto a ancestralidade quanto a, a alma de um país, ambos querem o progresso, né? Ambos querem é, a melhora de tudo. Ambos querem, né? Tem uma alma ali na ancestralidade, né? É uma coisa viva, né? Não é uma coisa sem movimento, é uma coisa viva, assim como a alma de um país é viva, né? Então, também é, é, prezam pelo progresso, não tenho a menor dúvida disso, e é por isso que as pessoas que estão inseridas nesses contextos se movimentam tanto, né? E se incomodam, e sofrem, e deprimem, e ficam tristes, e ficam felizes. Tudo isso vai se movimentando ao mesmo tempo para que a gente olhe para a gente, se melhore e colabore com essa ancestralidade, com esse país de maneiras mais saudáveis, né? Acho que todo mundo ganha, Todo mundo ganha quando a gente olha para a gente. né? E é isso que a gente vem fazer, né? Que nem você falou, o progresso, você falou, né? Sobre o progresso. É, a gente, como brasileira, misturada, toda essa mistura de culturas, a gente vem para progredir esses países, ajudar a ter uma nova ordem, como tem que ser, e o progresso. E a gente fica brigando tanto para não misturar, né? E a gente já é tão misturado, gente. Sendo que é a mistura que dá liga. É, Vamos prestar atenção nisso. é a mistura que dá liga. Ai, que delícia que foi falar sobre isso. Se É você um assunto delicado, né? Tem muitas vertentes aí, né? Mas você que está escutando a gente aí de alguma forma, colaborem com a gente, tragam seus insights, seus pensamentos, suas formas de ver para a gente fazer essa troca, né, mano? fazer essa liga e expandir mais, né? Que é um assunto que a gente começou a pensar agora há pouco, olhar sobre isso, né? E já veio aqui compartilhar com vocês. E eu senti que esse podcast foi até diferente para a gente dar liga mais com vocês que estão aí nos escutando, nos vendo e escutando também, para a gente poder falar sobre esse assunto, para a gente poder expandir essa informação, né? Isso, é sobre expansão. Um É, beijo. beijo, gente. A gente vai deixar os nossos Instagrams aqui embaixo. E vocês podem entrar se vocês quiserem expandir com a gente juntas, né, Mana? E a gente tem o nosso psicanálise em grupo, eu e a Mana Paula, ou individualmente. Vocês podem também chamar a gente individualmente para a gente poder atender vocês, né? Exatamente, estamos juntos. Estamos juntas. Um beijo, Mana. Beijo.